justamente através do livro do Ibn Khaldun, que eu achei por acaso num sebo, que eu vim depois a contactar o José Cury. Vamos dizer, o que me impressionou, sobretudo, no Ibn Khaldun, é que ele foi o único historiador, eu acho que até hoje, é o único que consegue abranger num olhar só todos os fatores econômicos, políticos, religiosos, espirituais, mágicos, etc, etc. É isso que sobretudo, foi o exemplo que ele deu. E note bem que do Ibn Khaldun eu só li essa introdução, que eu não li a obra histórica mesmo dele, né? Então eu conheço mais como sociólogo da história do que como historiador, mas só como sociólogo da história ele já mostra que é possível você conectar todos esses fatores. Por exemplo, foi lendo o Ibn Khaldun que eu entendi que a forma de poder mais efetiva que existe no mundo é o poder profético. O verbo, para profeta, vem do verbo grego profero, quer dizer fazer acontecer, quer dizer mandar. Quer dizer, o profeta, claro, há alguns profetas que apenas vaticinam, anunciam, mas outros são instrumentos da ação divina. Moisés, por exemplo, então ele está exercendo uma autoridade, e aquilo que ele diz vai acontecer não simplesmente porque ele viu um desenrolar possível, mas porque ele é um elo fundamental dessa cadeia. Ele mandou acontecer, Deus mandou dar aquela ordem e ele deu, e aquilo vai acontecer daquele jeito mesmo. Tá certo? E sem a noção do poder profético, nós não entendemos nenhum outro poder, porque qualquer fenômeno que você esteja estudando, você tem que estudá-lo, sobretudo, nas suas manifestações mais plenas e eminentes, para depois você ter a gradação do que são as manifestações inferiores. Agora, quando a gente fala de poder no mundo dos nossos sociólogos, cientistas políticos, etc., etc., eles acham, por exemplo, que Hitler teve muito poder. Eu digo, sim, um poder que dura 12 anos. E depois tudo que o sujeito fez foi anulado. Eu digo, isso não é um verdadeiro poder. Moisés deu certas ordens milênios atrás, elas continuam sendo obedecidas. Então, isso é o verdadeiro poder. Claro que um político meramente pragmático não chega a compreender uma coisa dessa. Então, a partir da noção do poder profético, você pode compreender outras manifestações mais limitadas, né, do poder e fazer, vamos dizer, a coisa que eu acho mais importante, a escala do poder entre os seres humanos. Lendo isso, eu percebi, por exemplo, um elemento que é faltante em toda a ciência, praticamente toda a ciência política ocidental, é que a diferença de poder é a característica mais proeminente do ser humano historicamente considerado. Então, não há nenhuma outra espécie animal no qual você possa ver tamanha diferença de poder entre dois membros da mesma espécie, né? Como aqui existe, por exemplo, sei lá, entre Moisés, né, e milênios depois o menininho judeu que está lá obedecendo às ordens de Moisés. Não existe. Você não pode conceber um tigre dando ordens para outro e o outro continuar obedecendo durante milênios. Isso não existe. Não só a autoridade profética ela se prolonga pelos milênios, mas, quer dizer, essa diferença não aparece só na autoridade profética que se prolonga por milênios, mas aparece também num corte, vamos dizer, instantâneo, pelo número de pessoas que estão submetidas a uma autoridade humana. Quer dizer, aqui você tem um sujeito que ele assinando um decreto aqui, ele pode, né, mandar milhões para o campo de concentração, para a câmara de gás, para o raio que eu parta, tá entendendo? Existe algum tigre, algum jumento que possa matar milhões assim numa penada? Não, isso é inconcebível. Não é isso? Então, a coisa mais incrível é que os teóricos, por exemplo, da democracia falam da igualdade, né? Da democracia, do socialismo, estão falando, sem perceber, vamos dizer que a diferença de poder é um elemento constitutivo da espécie humana e que qualquer tentativa de neutralizá-la só a aumenta. Né? Por exemplo, qualquer governante de um país democrático, hoje ele tem mais poder sobre os cidadãos do que qualquer tirano da antiguidade poderia ter. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, um governante tem meios de espionar o que você está conversando na sua casa sem que você saiba. Né? Instala lá um microfone direcional a 500 metros de distância e pega toda a sua conversa. Fala,
Júlio César jamais sonhou com uma coisa dessa. Gengis Khan, Átila o Huno nunca pensaram numa coisa dessa. Então, é inevitável que cada mutação democratizante da sociedade aumente a distância, aumente e não diminui a distância entre governantes e governados, né? Luís XVI não tinha sobre os seus súditos o poder que o governo revolucionário adquiriu em seguida, e que Napoleão veio adquirir mais tarde. E Napoleão não tinha o poder que Hitler e Stalin tiveram. E Hitler e Stalin não tiveram o poder que hoje um governante de uma nação democrática tem. Então, vamos dizer, aquele fato que o Bertrand de Jouvenel constata de maneira meramente empírica, né, no livro do Pouvoir, História Natural do Crescimento do Poder, né, que o poder sempre aumenta. Ele constata isso empiricamente. Eu digo, mas por que acontece isso? Daí eu comecei a relacionar o que eu tinha lido no Bertrand de Jouvenel com o que eu tinha lido em Ibn Khaldun sobre o poder profético, sobre a autoridade profética. E daí veio o estalo. Falei, vamos, mas espera aí. A diferença imensurável de poder é um elemento constitutivo da espécie humana. Então, por exemplo, você não vai encontrar uma única sociedade no qual não haja uma autoridade que tenha o poder e a autorização para matar os outros, mesmo quando não há pena de morte. Daí eu fui procurar assim, se existe isto entre espécies animais. E procurando, eu descobri que os zoólogos só conhecem 1.200 espécies animais, entre milhões que existem, nas quais o membro de uma espécie mata os outros da mesma espécie. Né? Mesmo assim, você vê que a matança de um membro da espécie por outro membro da mesma espécie é uma coisa raríssima no mundo animal. Nenhum lobo jamais matou tantos lobos quanto um ser humano pode matar seres humanos. Nenhum leão matou outros leões. Né? Se você pegar, vamos dizer, as espécies que são mais competitivas e mais hostis do mundo, a hostilidade entre os animais, em geral, é canalizada por vias simbólicas que não têm nenhuma consequência letal. Por exemplo, você vê dois gorilas lutando, mas rarissimamente a luta termina em morte. Rarissimamente ou nunca. Quer dizer, é apenas uma demonstração de autoridade. Quer dizer, o gorila maior vai mostrar para o menor que, olha, que o fortão aqui sou eu, quem manda esse negócio aqui, o chefe sou eu. Né? E pronto, o outro aceita. Às vezes, a demonstração de força é tão simbólica que simplesmente nada acontece. Por exemplo, entre os lobos, você distingue a hierarquia pela posição do rabo. O lobo mais forte, o lobo que manda, que tem autoridade, ele anda com o rabo empinado. O lobo submisso anda com o rabo baixo. E tem um terceiro, que se você botar o rabo entre as pernas, quer dizer o seguinte: ele só obedece o chefe por medo, ele não respeita o chefe, ele não aceita o chefe. Veja a sutileza que o lobo tem. Então, a disputa de poder entre lobos, geralmente se resolve somente assim. Para um lobo chegar a matar o outro, mas é só em última instância. Então, como é que inventaram aquele negócio do homo homini lupus, o homem é lobo do homem? Então, o lobo, ele geralmente se comporta muito melhor com os outros lobos do que o ser humano. Agora, qual é a diferença? O máximo de violência do ser humano contra o ser humano é sempre estatal. É sempre do governo. Não há criminoso, não há gangue, não há assassino, não há estuprador que seja capaz de matar tanta gente quanto um governo mata. Então isso quer dizer que o processo, vamos dizer, de ordenação jurídica da sociedade, ele acompanha o aumento do morticínio e da violência. Então, inclusive nas democracias modernas. Então, quer dizer, a diferença, vamos dizer, entre a democracia e a ditadura, aí, nesse caso, ela se torna muito relativa. Há uma diferença quantitativa, mas não chega a ser assim tão profunda ao ponto de você assinalar uma diferença de essência. Não há uma diferença de quantidade apenas, né? Então, tudo isso, veja, eu fui posto nesta linha de investigações pelo Ibn Khaldun e por aquilo que ele diz da autoridade profética. Tá certo?